Fala, meu povo! Que semana que já começou caliente! Eita! De fogo pegando em tudo quanto é Dracarys! canto! Ontem rolou na HBO o quinto e último episódio da última temporada de Game of Thrones. Semana que vem tudo chega ao fim, acabou Game of Thrones pra você, pra mim, pra tua vaca, pra todo mundo. O que acontece? A gente fez uma live pós-episódio ontem lá no nosso canal de lives. Então, se você não assistiu, o link tá aqui na descrição. A gente também fez uma live hoje, já meio-dia, do Saque Nerd, lendo os comentários de vocês sobre o episódio e comentando um pouquinho mais. Link também aqui na descrição. E cada vez aumenta mais os comentários que a gente lê nessa... Cada vez aumenta mais. E agora a gente vai comentar sobre especificamente o caso da Daenerys, que eu acho que tá se tornando uma das maiores polêmicas da série. Se tornou meio que ponto de... Ponto-chave, né? É o ponto que De muita trajetória. gente acha coerente e ao mesmo tempo é muita gente achando incoerente. Então, como rola um desequilíbrio na visão sobre a Daenerys, a gente decidiu separar esse tópico para falar especificamente sobre ele aqui e dar a nossa opinião também do que a gente acha que rolou com a Daenerys ontem e do porquê que ela tacou fogo em tudo e em todos naquela cidade maravilhosa, não é Exatamente. verdade? Mas antes disso, um recado rapidinho. E... Se você ainda não é membro aqui do nosso clubinho do YouTube, o botão tá aqui embaixo desse vídeo, seja membro. Você consegue se associar de forma super rápida, o próprio YouTube é super intuitivo e ele vai te ajudando. Assim você consegue participar de conteúdos exclusivos nossos, ter acesso a um grupo do WhatsApp que a gente bate papo com a galera todo dia, fazer hangout, Netflix Party, várias coisas. Então clica aqui no botão, se torne membro do nosso canal. E se você for usuário iOS, o link para isso tá lá na descrição do vídeo. Que maneiro. Não sei o que acontece, mas o YouTube deu uma segregada na galera do iOS. Então clica lá e vai lá entender como funciona para você se tornar membro. Saiba que vocês todos são muito bem-vindos em todos os nossos clubinhos e grupos e apoia-se e tudo mais. Obrigada, galera, que tem entrado nos últimos dias. Muita gente tem vindo pro nosso clubinho do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu Agora tenho vamos lá. algo a falar. Aqui, eu coloquei na semana passada e muitas pessoas entraram aqui no nosso clubinho. Eu coloquei aqui no link de comunidade um link para você fazer um cadastro, para você nos dar mais informações sobre você, para que todas as metas e tudo que a gente promete, como é que é o nome? Metas e Recompensa. as recompensas que você tem por entrar no clubinho sejam batidas, sejam cumpridas. Sim. Aqui, tem uma postagem que só aparece para membros do clubinho. Aí nessa postagem fala, atenção todos os membros do clubinho. Aí tem uma descrição aqui e tem um ler mais. Não vai botar? Claro que não. Achei que você fosse ser bobo. Não, no ler mais malandro. tem um link que você vai fazer o cadastro, porque a gente precisa conhecer mais alguns dados de vocês que o YouTube não fornece. Sim. Então, se você ainda não viu, vai lá. Veja. Cara, Obrigada de nada. Sim. Agora vamos falar sobre Daenerys Targaryen, filha da Tormenta, primeira de seu nome, considerada rainha louca por muitos que cá na vida real estão. sim. Vamos lá. Sobre Daenerys ser ou não rainha louca, eu tô com um pouquinho de ranço. É só nascer. É um brotinho. Sabe? Ainda É um pequeno grutezinho. é um grutezinho Entendi. de ranço. Não vamos desenvolver, até porque termina essa semana, então acho que nem vai dar tempo de desenvolver muito. Nem dá pra ficar adolescente. Acho que não, acho que morre Cara. antes. Mas temos um pequeno broto de ranço nascendo dentro de mim com relação ao termo rainha louca. Eu acho que já foi dito na história que toda essa juventude que hoje está em Westeros, ou em qualquer outro continente ali de Game of Thrones, não precisa repetir os erros dos seus pais. Sim. Eles já falaram isso algumas vezes, Tyrion, Jon Snow, a própria Daenerys, enfim. Ela tinha um medo realmente de ficar louca como o pai ficou, mas eu acho que existe uma bengala fácil demais de chamar ela de rainha louca. Eu acho que ela é uma pessoa temperamental. Sem dúvida, desde da primeira vez que ela apareceu, ela é uma pessoa temperamental. A história entregou pra gente todos os dados e fatos que vai fazer a gente contextualizar o que a Daenerys fez
no final desse último episódio, do 5º episódio da 8ª temporada. O que tá pegando pra maioria das pessoas é o fato dela ter matado criancinhas. As pessoas estão focadas nas criancinhas. Eu vi algumas discussões no Twitter hoje das pessoas falando assim, gente, mas a Daenerys fazer o que fez foi muito coerente com a história dela. E aí vinha alguém sempre e falava assim, mas ela matou criancinhas. Ela matou uma cidade. Ela não focou nas criancinhas. Ela não virou e falou, vou matar criança! Não foi isso que aconteceu, Não, cara. inclusive, assim, não é algo tão surpreendente, porque antes da batalha ela falou que ia fazer. Que ia fazer isso, ela disse. Ela não surtou. Agora, teve uma mudança de chave de roteiro ali no meio da história que fez com que ela decidisse matar. Lembrando aqui toda a trajetória dessa última temporada de Game of Thrones. O Tyrion está o tempo inteiro tentando fazer com que ela desista de queimar a cidade. Essa é a única preocupação dele. Não vamos matar pessoas inocentes. E ela falando, para eu mudar o mundo, eu preciso destruir todo o resquício disso que acontece hoje aqui. Isso é um posicionamento dela desde quando o 2º dragão foi morto. Desde sempre. E aí, no momento que ela diz isso pro Tyrion, o Tyrion sempre vem e fala assim, poxa, mas vamos tentar isso daqui, vamos chamar a Cersei para uma reunião, vamos tentar conversar, vamos sentar aqui e ver o que a gente pode resolver, sem partir já pra grosseria do negócio de queimar todo mundo. O Tyrion sempre é o ponto de equilíbrio para as decisões que ela já havia tomado de queimar todo mundo. Ele faz o papel dele, ele é o diplomata, né? Exatamente, ele é o cara que é a mão dela, ele é o conselheiro dela, ele tem que simplesmente virar para ela e dizer, tá indo um pouco longe demais. Essa relação, até esse ponto, tá ok. Porque é ela quem toma a decisão final de fato. Sim. Ele é o conselheiro dela. E eles dois têm que caminhar juntos nessa história. Eles têm que estar de acordo o tempo inteiro. Com o comportamento do outro. Sim. Só que começa que a Daenerys já não está de acordo com o comportamento do Tyrion. Já há muito tempo. Antes de ir pro Winterfell, ela já não estava de acordo. Então, eu acho que ela em mudou. Winterfell. Eu acho que ela mudou o posicionamento dela. Eu acho que ela via o Tyrion muito a fogo e sangue, para não usar a expressão a ferro e fogo, porque fogo e sangue é muito mais legal. Ela via o Tyrion muito assim, sabe? E quem abriu os olhos dela pra mente dele foi o Sor Jorah. Ele falou pra ela, cara, valorize esse cara que tá do seu lado, porque ele é uma das mentes mais brilhantes de Westeros. Eu acho que nesse ponto, toda vez que ela fica desagradada com o que o Tyrion fala, ela lembra dessa frase do Sor Jorah, respira fundo e concorda mais uma vez. Eu acho que isso tem acontecido ao longo das temporadas. Lembrando que isso começou, o desagrado dela com ele, lá naquela batalha que ela teve contra o exército Lannister. Ele deu uma dica pra ela que falhou, ela se enraiveceu e falou, eu vou matar todo mundo. Eu vou comer o dragão e vou matar todo mundo porque é um inferno ninguém me aconselhar corretamente. E a Olenna botou fogo nisso. Ela falou, você não é um cordeiro e nem um leão, você é um dragão. Comporte-se como. Seja um dragão. Independente do que essa... você tem uma ótima mão, mas ele não pensa como você pensa. Exato. E isso é bom. Só que você tem que manter... A decisão final não é dele. É sua. É. E ela matou um monte de inocente nessa guerra. E ela matou os Tarly, acabou com a casa Tarly ali naquele ponto da história, até onde ela sabia, né? Porque depois ela conhece o Sam. Mas ela não pensa duas vezes no momento que ela toma uma decisão. Exato. E o Tyrion, naquela cena, estava ali assistindo e ele ficou triste. Essa cena se repetiu agora no 5º episódio de Game of Thrones. O episódio começa com ela decidida a queimar todo mundo. Ela não estava pensando sobre isso, ela já estava decidida. A gente tem que levantar alguns fatores também, né? Ela perdeu na batalha de Winterfell o Ser Jorah, que era uma pessoa que amava ela. Ela perdeu o Rhaegal, que amava ela. Ela perdeu a Missandei, que amava ela. E ao redor dela, ela só vê pessoas que traem ela de alguma forma. E que se beneficiam da posição dela como rainha. O amor do Jon Snow nesse ponto é questionável, por quê? Porque ele diz que ama, mas
não obedece ela. Então, o que é amor na visão dela? Porque todas as outras pessoas ali que morreram, que realmente amavam ela, Sim. os outros seres, porque tem um dragão no meio, serviam a ela como rainha. Incondicionalmente. O Jon Snow não serve incondicionalmente, ele tem suas condições. E aí que tá, ela tá errada de ter essa interpretação? Não, porque é a interpretação que traça o perfil da personagem. Ela é uma personagem acostumada a ser ovacionada, Exato. a ser admirada e a ser respeitada. No momento que ela pega a coleira de escravidão da Missandei com pesar e entrega na mão do Verme Cinzento falando assim, isso daqui foi a única coisa que ela trouxe da vida dela, era a única coisa pessoal que ela tinha. Ela não consegue entender o que aquilo ali significava para Missandei, talvez. Ela tá com o pesar de ter perdido alguém que a amava. O Verme Cinzento prova durante a batalha que ele a ama incondicionalmente de forma irracional. Porque no momento que ela inicia o ataque, ele não pensa duas vezes em seguir o ataque dela. É desse tipo de gente que ela gosta de ter do lado. Esse é o tipo de servo que demonstra esse tipo de amor que ela quer ter do lado dela. Ela é uma vilã por causa disso? Não. Isso é consequência da trajetória de vida dela, de como ela foi criada e de como ela se educou dentro do processo de transformação de Rainha Daenerys. Mas o roteiro acaba entregando pra gente outros personagens que a gente gosta e não vão entregar esse amor incondicional pra ela. Porque tem opinião. Porque o papel deles é de opinião. Exato. O Jon Snow não vai entregar esse amor pra ela. O Tyrion não vai entregar esse amor pra ela. Por mais que eles estejam do lado dela. E todos esses personagens têm histórico. Exato. O Jon Snow não fez isso na muralha. O Jon Snow não fez isso com o Ned. O Jon Snow não fez isso com o Sam. Ele não fez isso com a Sansa. Ele não fez isso com a Ygritte. Lembra que quando a Ygritte falou assim, fique do meu lado pra sempre. Na primeira bifurcação entre estar ao lado da mulher que eu amo incondicionalmente e trair a minha honra ou seguir o meu caminho honrado e fazer o que eu vim aqui fazer, ele abandonou o amor dele e foi pelo caminho honrado Assim dele. como o Tyrion não fez isso com a Shae, não fez isso com o pai, não fez isso com o Jaime, com a Cersei, não fez isso com o Varys agora nesse último episódio. Ele não vai contra os princípios dele por causa da amizade dele com outra pessoa, do carinho e do afeto que ele tem por outra pessoa. E eles não vão fazer isso com a Daenerys. E a Daenerys não faz isso com ninguém também. Então você tem 3 personagens muito fortes em termos de opinião. Só que ela foi aconselhada em Winterfell pelo Ser Jorah a valorizar a mente estratégica do Tyrion, já que o Tyrion conhece aquele lugar como ninguém. E nesse episódio, mais uma vez, ela começa a história decidida a queimar Porto Real. Decidida a seguir o plano dela. Não, e nesse episódio começa a história mostrando o quanto estratégica ela é. Isso. Quando ela compartilha o comando fica capenga, fica estranho. Fica, né? Tipo, aquela batalha de Winterfell foi estranha, foi mal feita. Ela tá compartilhando o comando dela. Diferente desse que ela fez sozinha. Ela posicionou as peças do jeito que ela queria, ela não abriu o plano como ela queria e falou, agora que eu vou fazer. Exato. Ela fez, deu certo, ela conquistou. No momento que ela fala pro Tyrion assim, como é que alguém tá me traindo? É o Varys? Não, é o Jon Snow. Por quê? Por esse acontecimento, esse acontecimento. Tem uma cadeia de acontecimentos. Quando ela sobe em cima daquela muralha, ela prende o Jaime. Não, mas calma, você tá indo muito rápido. Aí, ela, no início do episódio, tá decidida a queimar Porto Real. Sim. E ela tem esse foco na cabeça dela. Eu vou queimar porque não tem opção, sabe? Não dá pra vencer se eu não queimar todo mundo. Aí o Tyrion, mais uma vez, vai lá na frente dela e fala, cara, vamos conversar. Vamos tentar. Vamos ver se eles se rendem. Sabe, vamos fazer alguma coisa aqui pra gente ver se consegue, sabe, facilitar a vida e tudo mais. Vamos queimar todo mundo, não? E ela vira pra ele e fala assim, olha, você já falhou algumas vezes comigo. Eu confio em você. Só que se você falhar mais uma vez, você acabou. Não tem mais. É a última vez. Se você falhar mais uma vez. É com fogo que eu vou pagar toda essa sua traição. É isso. E é muito claro que existe uma
um grande teste da Daenerys ali nessa cena. Por quê? Ela aprisiona o irmão, ela bota o Tyrion do lado do irmão aprisionado e fala assim, se você me trair mais uma vez, já era. E aí todo mundo pensou, consequentemente, que o Tyrion libertar o Jaime da prisão era a traição que a Daenerys precisava para estar contra o Tyrion. Quando na verdade não é. Aquilo ali não é uma traição. O Jaime é literalmente um zero à esquerda naquele momento da história pra ela. Não faz diferença. Ela quer o trono. Pra ela tanto faz a Cersei. Se ela quisesse matar a Cersei, ela teria feito isso no início do episódio. Porque ela tinha um dragão na mão, ela já tinha matado todo mundo que estava segurando balistas, já tinha queimado toda a frota do Euron e todas as balistas que estavam na Fortaleza Vermelha. Ela poderia ir direto pro castelo e matar explodir a Cersei. Só isso. Mas não era esse o objetivo dela. Ela precisava conquistar. E ela fez o que tinha que fazer, liberou o espaço para o exército dela e o exército dela entrou em batalha. E parou. Ela subiu na muralhinha. E ela ficou esperando. E parou. Aí o que ela vê lá de cima da muralha? Um montão de gente gritando, toca o sino. O Tyrion do lado dela, olhando pro sino. O Jon Snow e os soldados dela parados na frente dos soldados inimigos, que eles estavam se entregando. Quando toca o sino, que o Tyrion olha pra ela, pensa só, ela demonstrou o quanto ela é estratégica e ela sabia toda a cadeia de informação. No momento que o sino toca, que olha pra ela, os soldados não estão atacando, qual é a ideia dela? Ela sabe todo o plano que rolou. Todo mundo tava organizado e ela estava sozinha. Mais uma vez. O plano dela, a crise panda, mas ela fez um plano sozinha. Sim, mas ela é a rainha. O que ela não permite, e cara, é coerente pra personagem, é isso que a gente tá dizendo. O que ela não permite é que conspirem e manipulem por ela. Só ela pode fazer isso, conspirar e manipular. Porque ela é a rainha. Ponto. Não tem dúvida. No momento que ela percebeu que o sino foi uma armação, que todo mundo parado foi uma armação, e que eles simplesmente largariam suas armas e não teria mais guerra ali, sem ela ter ordenado que parasse, ela se sentiu traída. E não era só a galera que tava com ela, né? Ela percebeu que a cidade inteira já tinha o ranço de que toca o sino e a gente não vai morrer. Exato. E é uma forma da cidade manipular, o povo manipular a regência. Ela não poderia reger pessoas que acreditam que podem manipular o rei. Ela não pode conviver com outras pessoas que acham que conseguem manipular a autoridade dela. Eu não acho que ela quis matar pessoas. Eu acho que ela quis matar uma era. Isso pra ela é muito mais relevante, sabe? Destruir aquela manipulação constante que acontece. Destruir aquele monte de gente que não a ama, que não a enaltece, que tem medo o tempo inteiro e que entra em desespero quando pensa em Daenerys Targaryen, filha da Tormenta. Eu acho que a decisão que ela tomou ali foi uma decisão muito difícil, sim. Se você pegar a imagem dela, o frame dela especificamente naquela cena, ela tá com cara de ódio. Ela juntou absolutamente todas as traições que ela viveu e todas as perdas que ela viveu e focou em tacar fogo na cidade. Nossa, mas ela foi muito má no que ela fez. Foi? Não, então, mais ou menos. O George Martin, ele fala sobre cada personagem o que é ser bom e o que é ser ruim. E ele fala, depende do ponto de vista. Para Tyrion e para o Jon Snow, Daenerys foi realmente uma vilã. O episódio que foi montado, que a gente acompanhou, de todas as informações, todos os cuidados que estavam sendo passados com a cidade, todas as vontades, ela foi uma vilã. Para os Dothraki e para os Imaculados, ela não foi uma vilã, ela foi uma heroína. Vingadora. Ela foi ali fazer o que ela tinha ido fazer. Os Dothraki, eles cruzaram o mar, coisa que eles nunca tinham feito para ela conquistar o Trono de Ferro. O Verme Cinzento estava ali na frente de batalha para vingar a morte da Missandei. E ele estava esperando para fazer isso. No momento que as pessoas abandonam as armas e não querem mais lutar, ele não vai se vingar da morte da Missandei. Então eu acho que ela foi coerente com as pessoas que originalmente vieram com ela. Exato. E ela foi coerente ao propósito dela, ao que ela queria fazer. Nossa, mas ela podia sentar no trono e ela não precisava matar ninguém. Sim, mas ela não seria respeitada por ninguém. Não. De verdade, assim, eu acho que a frase do Tyrion mais importante com relação a Daenerys é quando a Sansa vira pra ele e fala assim, você tem medo dela.
E ele falou, um regente precisa inspirar um pouco de medo para ter respeito. A Daenerys, ela não dosa esse pouco e esse muito. Da mesma forma que o povo ali não dosa também esse pouco e esse muito. O povo tá acostumado a uma regência da Cersei, gente. É a base do medo extremo. E é surreal, assim, eu acho, a gente olhar a trajetória da Daenerys de fora e conseguir dizer que ela não foi coerente, sabe? Com a história dela e com a trajetória dela. Eu acho que pode não satisfazer todo mundo. Eu até botei lá no Twitter hoje. Não, tenho certeza que não vai satisfazer. Eu até botei lá no Twitter hoje isso, falando assim, a gente pode não amar a trajetória, mas isso não significa que a trajetória não faça sentido. Exato. Eu acho que a gente precisa saber dividir as coisas. Uma coisa é você olhar pra história e falar assim, nossa, faz sentido, mas eu odiei. Tá tudo bem. Aí é um gosto pessoal de acompanhar uma história, né? Mas eu acho que a Daenerys, ela teve o seu ponto de virada ali no momento da traição do Sino. Ela sabe que ela foi traída ali, ela sabe que foi manipulada ali. E ela não gosta disso, então ela reagiu a esse tipo de coisa. E eu acho que ela tá super correta dentro da história dela, sabe? Isso significa que ela vai sentar no trono? Não. Isso significa que todo mundo vai respeitar ela? Não. Inclusive, eu acho que ela perdeu o respeito de todo mundo que ela tinha, o respeito próximo dela ali. Que eram pessoas que não a amavam, mas de certa forma a respeitavam. Tipo Tyrion, Jon Snow, Sir Davos. Eu acho que o respeito dessa galera toda ela perdeu agora pra sempre. Não tem como. E dependendo pra quem o Varys mandou aqueles bilhetes do Jon Snow, ninguém o Westeros vai... Ela vai ter que queimar o Westeros inteira pra poder reinar. E aí, se ela tiver que matar o Westeros inteira, faz mais sentido ela morrer antes, né? Eu acho que nem morrer antes. Vamos pensar como é que foi aquela trajetória do que a Daenerys viu na Casa dos Imortais. Ela entra na Sala do Trono e vê a Sala do Trono em cinzas. A gente pensou que era neve, mas eram cinzas. E olha pro teto, tá quebrado, queimado, tá tudo destruído. Ela fez isso acontecer. Logo depois dali, pra onde que ela vai? Pra muralha. Pra muralha, após a muralha, pra viver em família. Será que não é não é essa a trajetória que ela vai? Será que o Jon Snow já não quer mais reinar? Já não existe. Reinar. Não existe Porto Real. Existem os reinos por si só. Por que tem que ter um reino, um rei, para reinar os outros reinos? Ela quebrou a roda. Por que ela tem que seguir esse plano? Entendi. Eu acho que cada um vai viver por si. O grande caos e o grande problema foi destruído, que era a cidade, era aquela cultura, ela foi destruída. E cada um pode reinar por si e eles vão pro extremo norte, viver em família. Eu acho que o que a gente viu na visão da Daenerys é o que a série vai entregar pra gente no final. Entendi. Eu não tenho ainda muito o que opinar sobre o que veremos no final. Eu vou pensar com calma sobre isso, porque muita coisa tem pra acontecer. Tem Arya na fórmula, tem Bran na fórmula, Sansa, tem a Yara, tem a galera de Dorne, sei lá, cara. Eu tô ainda meio assim, meio abalada com os acontecimentos. Mas comenta aí o que você achou da trajetória da Daenerys até agora. Se você compactua com o termo rainha louca, ou se você compreende que às vezes o temperamento é mal interpretado, porque uma coisa é você ficar ouvindo sussurros e gritando burn them all o tempo inteiro. Outra coisa é você criar uma trajetória de crescimento falando o tempo todo que você vai fazer tudo o que você tiver que fazer, custe o que e a quem custar para quebrar a roda. Daenerys apenas cumpriu seu destino. E antes de escrever seu comentário, saiba que somos fãs como você, não somos melhores que você, não temos a verdade absoluta, demos só a nossa opinião e criamos teorias. O que você espera vai ser respeitado, vai ser lido. Pode comentar livremente aqui nos comentários. De boaça. De boa. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau.